Vamos falar agora do caso do engenheiro Beto Braga, ele que foi morto no fim do ano passado aqui em Ribeirão Preto. Qual que é a novidade em torno desse caso? Os envolvidos na morte tiveram as prisões convertidas em preventiva. Vamos falar então agora com o Elton Garcia, ele traz os detalhes para a gente. O Elton. André, Gabriel Brito, Marcelo da Fonseca, que foram presos, acusados da morte do engenheiro Beto Braga no final do ano passado, né? Então o Ministério Público pediu então a conversão dessas prisões em preventiva, além também de rebater o que foi mandado pelo delegado Dr. Targino Osório, que mandou o inquérito como latrocínio, roubo seguido de morte, já que os bandidos levaram o celular da vítima, avaliado em mais de R$ 8.000, tênis e cartões de crédito. O Ministério Público diz que quer o crime como homicídio doloso, mas nesse momento essa conversão de pena, né, de prisão para preventiva, eu falo agora com o criminólogo Dr. Jean Alves. Doutor, o porquê desse pedido de prisão preventiva agora? Veja bem, a prisão temporária é uma modalidade excepcional de prisão para que não haja qualquer tipo de atrapalho na investigação. Ou seja, mantenha-se o investigado preso para que ele não possa interferir e atrapalhar o trabalho da Polícia Civil. Essa conversão geralmente é natural e a prisão preventiva ela se destina a uma proteção ao processo. Ou seja, na fase em que se inicia a instrução processual, necessário, entendeu o Ministério Público, a prisão dos investigados para que haja correta aplicação da lei penal e também a conveniência da instrução criminal. Ou seja, para que o processo possa ter um desenrolar tranquilo, sem que haja intervenção para o processo dos investigados. Doutor, no ato do crime, os bandidos levaram celular, tênis, cartões e a Polícia Civil entendeu que esse crime foi um crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Já o Ministério Público diz que não, que o crime é um crime de homicídio doloso. O porquê dessa mudança pelo Ministério Público? O Ministério Público é o órgão constitucional que inicia a ação penal, ou seja, é o órgão competente para responsabilizar as pessoas criminalmente. A Polícia Civil, através da investigação preliminar, especificamente do inquérito policial, é que faz esse trabalho inicial de elucidação. Ou seja, todos esses elementos que são coletados agora, eles servem de convicção para o Ministério Público. No final das contas, quem determinará qual será a competência inicial do processo, se crime inicial contra o patrimônio, com a posterior morte da vítima, ou se crime inicial contra a vida da vítima, isso cabe exclusivamente ao Ministério Público. Portanto, a gente delimitar que isso não significa que a responsabilização será por homicídio ou por latrocínio. No decorrer do processo, com as demais provas, é que ao final se chegará à conclusão se a intenção inicial era um roubo e houve a morte, ou se desde o princípio a intenção era a retirada da vida e posteriormente até mesmo a subtração de algum pertence tenha servido para camuflar eventualmente a dinâmica do crime. Com essa mudança, né, entre homicídio doloso e latrocínio, o caso acabou indo para a Procuradoria-Geral do Estado. Isso pode atrasar o julgamento dos acusados? Pouco. O prazo costuma ser em termos aí de 30 dias, ou seja, dentro de 30, no máximo 60 dias, haverá uma determinação da Procuradoria, que é a instância superior do Ministério Público, a fim de determinar essa competência inicial. Mas lembro muito bem, isso é só uma competência inicial. O desenrolar do processo não significa que ao final, com a elucidação dessas provas, isso será melhor demonstrado ao longo da instrução processual. Doutor, para a gente finalizar, qual a diferença de pena entre esses dois casos para o nosso telespectador entender, entre o homicídio doloso e o latrocínio? Por incrível que pareça, o latrocínio tem pena mínima, inclusive mais grave, de 20 a 30 anos. Porque no latrocínio a gente trabalha com dois vítimas, né, diferentes. Seja o patrimônio da vítima e a vida. Ou seja, patrimônio e vida. Já no homicídio não, só a vida. Então a pena do homicídio qualificado é de 12 a 30 anos e do latrocínio pena mínima de 20 anos e máxima de 30. Outras pessoas estão no inquérito, eles também podem pegar uma pena parecida? Certamente. A regra é que todos que participaram de qualquer modo para o crime respondam pelo crime inicial. É claro que ao final, sendo uma sentença condenatória, o juiz tem aí pelo menos 8 vertentes para fazer o parâmetro e individualizar essa pena entre mínimo e máximo. Se latrocínio de 20 a 30 anos, se homicídio qualificado de 12 a 30. Bom, André, o caso segue sendo agora para o Ministério Público, né? Entre essas decisões, o Beto Braga chegou
em Ribeirão Preto no dia 19 de dezembro do ano passado. No dia 28 desapareceu e 2 dias depois a polícia localizou ele em um conjunto de apartamentos e foi morto, né, estrangulado. E os suspeitos, então, o Gabriel Brito e o Marcelo Fonseca, seguem agora com a prisão preventiva pedida pelo Ministério Público. André. Welton, agradeço você pelas suas informações, agradeço também ao Dr. Jean Alves pela entrevista. Obrigado, Welton, até já.